E vai começar agora mais um programa da Rádio Canta que eu me escondo. Shalom, shalom! Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família com ricas bênçãos. Estamos aqui na Rádio Canta que eu me escondo para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E também vamos falar sobre o suicida. Ele tem salvação? Vamos então começar a falar o que é blasfêmia, não é? No nosso dicionário. É injúria, é difamar, é falar palavra de condenação, é insultar alguém. No nosso caso, nós estamos falando sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela reprova as ações, no caso do Espírito Santo. Vamos então ver aqui à luz da palavra de Deus. Em Mateus 12:31, Jesus disse assim: Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora, nem no futuro. Nós vimos que os fariseus, os líderes religiosos, eles estavam tentando de todas as formas pegar Jesus, né? Crucificar Jesus, condenar Jesus. Vamos falar sobre um fariseu, um líder religioso chamado Nicodemos. Nicodemos, ele foi um dos líderes religiosos, um fariseu que conhecia as leis, conhecia a Torá por completo. E uma certa vez ele foi se encontrar com Jesus à noite. Nicodemos, ele fala para Jesus: sabemos. E quando ele coloca essa palavra sabemos, isso quer dizer que eles, os líderes religiosos, os fariseus, tinham conhecimento de fato sobre Jesus. E ele diz: sabemos que és mestre, vindo de Deus. Então ele afirma, ele tinha o conhecimento que Jesus era mestre e que vinha de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então aqui está um ponto-chave para você identificar o porquê que Jesus falou para aqueles fariseus, né? Que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Em João 5,16, a Bíblia diz, né, que eles começaram, eles quem? Os fariseus, começaram a perseguir Jesus porque Jesus curou no sábado. Então, desde então, mesmo eles vendo tudo que Jesus estava fazendo através do Espírito Santo, eles combatiam, eles perseguiam, eles injuriavam, eles difamavam Jesus, eles insultavam, eles reprovavam aquela obra que vinha da parte de Deus através do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, primeiramente, nós sabemos que eles sabiam que Jesus era mestre, vindo de Deus, e que aquelas obras só eram feitas porque Deus estava com ele. Então, eles tinham conhecimento. É por isso que ele fala que contra o Espírito Santo não haveria perdão para aquele que blasfemasse contra o Espírito Santo. Então nós sabemos que eles tinham conhecimento de Jesus, das obras de Jesus, mas eles reprovavam tudo aquilo. É tanto que eles falaram para Jesus que Jesus fazia tudo aquilo por conta que ele estava possuído. Eles diziam que Jesus fazia tudo aquilo ali por conta dos demônios. Mas, verdadeiramente, aqueles fariseus sabiam que Jesus tinha vindo de Deus. Primeira coisa que nós temos que identificar: quando é que a pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo? O que é blasfêmia? É quando a pessoa tem o conhecimento da verdade, mas ela não quer, ela não aceita por seus motivos, por suas razões,
Ela injuria, calunia, difama, reprova a obra do Espírito Santo. Uma coisa interessante aqui que às vezes as pessoas podem entender assim, mas será que eu blasfemei contra o Espírito Santo porque uma profecia, porque eu achei que aquela pessoa, aquilo que ela estava falando não era de Deus? A Bíblia nos dá o direito de nós examinarmos as Escrituras. Glória a Deus que nós temos a Bíblia para folhear, examinar, ver se aquilo vem de Deus. E outra coisa, o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós temos o discernimento, pedir o discernimento dos Espíritos, para que você possa identificar se aquilo vem de Deus ou não, e através da palavra do Senhor nós podemos ver, nós podemos examinar como os nossos irmãos bereanos. Quem não lembra de Saulo? A diferença de Saulo para os outros escribas, os outros fariseus, Saulo zelava da lei. Então eles queriam que a lei fosse cumprida, ele tinha zelo pela lei. Mas um dia em que Jesus se encontra com Saulo no caminho e Saulo cai do cavalo e Jesus fala com Saulo: é duro contra ti recalcitrar contra os agrilhões. Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir de então, Saulo passa a ter o conhecimento da verdade. Só que dali por diante, a atitude de Saulo é outra. Ele se arrepende a partir do momento que ele tem o conhecimento da verdade, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus. E ele deixa de perseguir Jesus e agora também ele é perseguido. Então, a diferença está nas atitudes do coração. Tem pessoas que têm um coração maligno. Ela sabe que está errado, mas ela tem prazer de fazer o errado. Ela tem prazer de confrontar as pessoas. Nós vemos que Saulo, ele era cumpridor da lei, zeloso da lei, porque ele amava a lei, ele tinha zelo pela lei. E nós vemos que esses escribas, esses fariseus, eles era por pura inveja de Jesus, que eles defamavam, caluniavam e procuraram a todo momento matar Jesus, afligir Jesus, destruir Jesus. O que é blasfêmia? É você conhecer a verdade e resistir à verdade. E resistir, ter um coração perverso, um coração obstinado, um coração que, mesmo com conhecimento da verdade, quer viver do seu modo, do seu jeito. Ele resiste à ação do Espírito Santo de Deus. Como você sabe que você está pecando contra o Espírito Santo de Deus? Efésios 4:30 diz assim: E não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós vemos hoje muitas pessoas atacando a santidade de Deus, a santidade da palavra de Deus. Nós vemos que há pessoas, uma vez teve o conhecimento de Deus, só que desviou dos propósitos de Deus, da palavra de Deus, e trouxe tudo aquele conhecimento para os seus benefícios próprios. É um coração obstinado, é um coração envaidecido que resiste à ação do Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:19, a Bíblia diz: não apague o Espírito.
E quando a Bíblia se refere a não apagar o Espírito, é quando você resiste a Ele. Ele está falando com você, Ele está mostrando para você através da palavra e você está resistindo, você continua no seu erro, você continua no pecado, você não aceita a palavra de Deus, você resiste à palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tocando em seu coração. Quando você continua no seu erro, isso é um pecado contra o Espírito Santo. E você vê que Paulo, ele exorta a igreja a andar na luz. Justamente em 1 Tessalonicenses 5:19, Paulo está chamando a igreja à luz, a andar na luz, a praticar os frutos do Espírito, né? A andar em amor, andar em retidão, fazer o que é certo fazer. Dentro desse contexto, não apague o Espírito, está as obras. Como as pessoas resistem ao Espírito Santo? Com as suas obras. Então, Paulo exorta a igreja a andar na luz, a fazer o que é certo, a fazer o que é bom. Por isso que ele fala, não apaguem o Espírito, porque quando você continua a praticar os seus erros, continua a praticar as obras das trevas, aí você está apagando o Espírito da sua vida. Então é muito sério o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que Paulo foi salvo? Porque ele se arrependeu, ele deu ouvido, ele se converteu. Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo de Deus, é justamente essa resistência. É a pessoa negar a eficácia do Espírito, as obras do Espírito, a ação do Espírito. Ela não deixa que ele trabalhe dentro da sua vida. Ela prefere ficar no seu erro. Ela fica cometendo, fica extinguindo o Espírito. Ela fica resistindo ao Espírito Santo e vai apagando o Espírito Santo da sua vida. E se o Espírito Santo sair da vida dessa pessoa, não tem perdão, não tem aceitação, não tem salvação, porque ele é o selo, ele é o penhor que Jesus deixou para nos garantir a salvação. Então é por isso que quando Jesus fala que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, ele quer dizer que se você não aceitá-lo, o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, se você resistir a ele, se ele sair do seu coração, se ele não morar no seu coração, se ele não habitar no seu coração, então não tem como ter perdão. Porque se é ele que convence, se é ele que ajuda nós na caminhada, nos orientando, nos consolando, nos redarguindo através da palavra, confrontando as nossas ações erradas e nos ajudando a melhorar cada dia na nossa caminhada, se o Espírito Santo não estiver liberdade para fazer isso dentro do nosso coração, então não tem salvação. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se não tem o Espírito Santo, se eu não permito o Espírito Santo trabalhar, se eu apago as ações do Espírito Santo dentro de mim, aleluia, se eu condeno, se eu me levanto contra a palavra de Deus, eu estou me levantando contra o Espírito Santo de Deus? Eu estou blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo, em operar em meu coração. Eu prefiro ficar na minha vida obstinada, maligna, perversa, mesmo sabendo que aquilo é bom, mas eu prefiro o que é ruim. Eu estou negando a eficácia do Espírito. Como aqueles fariseus, ele sabia que era Jesus, ele sabia que aqueles milagres que Jesus fazia vinha da parte de Deus, não tinha como ser feito por outro meio, se não fosse Deus com ele. Eles sabiam de tudo isso, mas eles, por inveja, por calúnia, defamação, injúria, eles continuavam obstinados, reprovando a obra do Espírito Santo. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo.
Quando você insiste nos seus erros, quando você insiste em pecar, tem prazer no pecar, resiste à ação do Espírito Santo e ainda zomba, critica, persegue, calunia a verdade. Aqueles que estão na verdade. Não tem perdão, porque ele não deixa que a única pessoa que tem o direito legal de morar, de trabalhar, de nos ajudar, não é? Trabalhar nossa salvação, de nos convencer. A única pessoa legal que pode convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, se eu resisto a ele, não tem como ter arrependimento. Não há arrependimento se não tem o Espírito Santo. Por isso que não há perdão. Porque sem o Espírito Santo convencendo você que você está no erro, que você precisa mudar, que você precisa mudar a sua atitude, mudar a sua conduta, a se arrepender, não tem salvação. Resumindo, blasfêmia é o ato de rejeição à ação do Espírito Santo. Por isso que Paulo adverte a igreja: não apague o Espírito. Não resista ao Espírito. E ele diz: não entristeçais o Espírito, porque o Espírito ele não pode compactuar com o pecado. A partir do momento que ele está tentando te convencer que aquilo é errado, que aquilo não pode, que você precisa mudar, que você precisa sair daquele ambiente, e você continua, e você permanece, e você insiste, o Espírito Santo ele vai se afastando, porque você está resistindo, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, e aí ele vai se afastando até certo momento que você já não tem a habitação do Espírito Santo. Você está resistindo a ele com as suas atitudes. Então, blasfêmia também quer dizer um ato de rejeição à ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos conforta. Ele é um conselheiro. João 16, do 7 ao 11, Jesus diz: Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Então nós entendemos que sem o Espírito Santo não há salvação. É por isso que Jesus falou: quando você faz tudo isso, quando você extingue o Espírito, quando você apaga o Espírito, quando você resiste ao Espírito, quando você reprova as obras do Espírito Santo, você está blasfemando. E aí não tem perdão, porque se é ele que convence, se é ele que é o nosso conselheiro, se é ele que nos ajuda, sem ele não tem arrependimento, não tem convenção. Hebreus 9,14 diz assim: Se isto é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo por meio do Espírito eterno. Ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir a Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Ele purificará a nossa consciência de atos que levem à morte, quer dizer, atitudes, ações. É ele quem purifica a nossa consciência de atos que nos leva à morte. Então é ação do Espírito Santo. E ele nos convence de uma forma de modo que nós passamos a servir a Deus. Agora,
a gente tenta entender por que uma pessoa tira a sua própria vida. Sabemos que ela quer a todo custo se ver livre da dor, da tristeza, da angústia, desse seu problema que a cerca, que lhe aprisiona. Essa pessoa entra em desespero ao ponto de tirar a sua própria vida. Diante da palavra de Deus, o que acontece realmente com a pessoa que chega ao desespero e tira a sua própria vida? Diante de tudo aquilo que eu já passei aqui, que eu já mostrei, a ação do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O que o Espírito Santo faz? Ele nos convence que estamos errados e nos leva à mudança de direção. Ele que purifica a nossa mente de toda má consciência, de tudo aquilo que nos está levando à morte, para que nós possamos servir a Deus em pureza, em verdade. É o Espírito Santo que trabalha dentro do nosso coração, que é a nossa mente. Então, quando a pessoa ela chega a esse ato de desespero, a esse ponto de tirar sua própria vida, ela extinguiu, apagou a ação do Espírito Santo, a sua dor foi maior, o seu desespero foi maior do que dar ouvido à ação do Espírito Santo, do que dar ouvido ao Espírito Santo trabalhar na sua vida. Quando a pessoa tira a sua vida, ela está desesperada. E a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Na Bíblia, todos aqueles que se entregaram à ação do Espírito Santo, aos cuidados de Deus, mesmo em meio a uma depressão, eles se levantaram. Nós vemos Elias diante de toda aquela batalha que ele enfrentou e que ele venceu, ele caiu em uma depressão, ele pediu a morte. Ele quis morrer. E o anjo do Senhor chega a Elias com pão, toca em Elias, diz: levanta, come e bebe, porque muito comprido é o teu caminho. Aí você vê que Elias dorme de novo, o anjo chama de novo, mostra o alimento, fala para ele comer e para ele seguir o seu caminho. Então, quando nós deixamos ser cuidado pelo amigo Espírito Santo, mesmo diante da nossa dor, seja uma enfermidade, seja uma luta, seja um problema insolúvel, quando você dá atenção, quando você dá lugar à ação do Espírito Santo na sua vida, mesmo em meio a essa dor, mesmo em meio a esse caos, ele cuida. Ele te ajuda, ele te levanta, ele te sustenta. Então, quando a pessoa ela entra em desespero, ela parou de olhar para Jesus. Ela apagou a fé. Nós temos uma esperança. Eu estou falando para aqueles que conheceu a palavra de Deus e se deixou levar pelo desespero, que tem o conhecimento da palavra de Deus e entra por este caminho de tirar sua própria vida. Essa pessoa, ao entrar em desespero, ela deixou que o desespero fosse maior do que o amor de Deus para com a sua vida.
Ela parou de acreditar na palavra de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ela parou de gerar dentro dela a vida, porque dos símbolos do Espírito Santo é a água. E Jesus fala para aquela mulher samaritana: a água que eu tenho, ela faz você saltar da morte para a vida. Ela te leva à vida eterna. Então, quando a pessoa ela chega a esse limite, ela prefere aniquilar, ela prefere terminar a sua vida por conta do desespero, da sua dor, ela está anulando a ação do Espírito Santo em sua vida. A questão não está na sua dor, no seu problema, na enfermidade que você está enfrentando, no deserto que você está passando. A questão não está no vento, na fornalha, na tempestade que você está enfrentando. A questão não é essa. A questão, o X da questão é como você vai reagir diante disso. Porque nós vemos tantas pessoas que não têm braço, não têm perna, ela consegue ser feliz. É como você reage diante do seu problema. Todo ser humano enfrenta problemas, enfrenta dificuldades. Ninguém tem uma vida fácil. Aparentemente você pode achar que fulano vive bem, mas todos temos as nossas lutas. Uns com lutas internas, uns com problema de saúde, outros com outros problemas emocionais, problemas por ter uma perda, por ter sido arrancado algo que ela tanto amava, e ela entra em depressão, ela entra em tristeza. Mas a questão não é essa. Se você está passando no deserto, se você está sozinho, se você está sentindo uma dor na alma, que médico nenhum pode diagnosticar a dor da alma, ninguém pode medir, ninguém pode mensurar a dor que o ser humano às vezes tem na alma. Mas há um que sonda os corações, há um que vai até a divisão da alma e do espírito, que é a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Então, nele há solução, nele há cura. Ele é a nossa estrutura. Ele é a nossa força. Nele nós temos forças. A questão não é como você está nesse problema. A questão X é como você vai reagir diante deste problema. Muitas pessoas vão ao suicídio, tiram a sua própria vida, porque ela se desespera diante das suas questões de problemas, de dores, de tristeza. Ela para de acreditar naquele que tudo pode fazer. Agora, nós cremos que Deus cura, nós cremos que Deus liberta, nós cremos que Deus ressuscita, que Deus faz milagre. Aí quando se trata de uma depressão, Deus não pode curar? Pode. Mas a questão é como nós reagimos diante desse problema que nós estamos. Se você reagir de acordo com a sua carne, com a sua mente humana, você pode sim entrar em desespero. Mas quando você traz o Espírito Santo a cuidar da tua alma, a cuidar das tuas emoções, porque quando nós lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades, ele cuida. Quando nós vamos a Jesus com nossos fardos, com nosso peso, com tudo a nossa culpa, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Nós temos descanso nele. Não quer dizer que a luta vai passar? Não quer dizer que a dor vai passar? Ele pode tirar a dor? Pode. Ele pode cessar a luta? Pode. Mas mesmo se isso tudo não acontecer, a nossa alma, o nosso espírito está alimentado nele, está fortalecido nele. Essa matéria vai ficar por aqui.
Quem não conhece Paulo? Paulo estava preso, irmão, numa situação terrível, numa prisão fria, escura. Paulo estava preso por conta que ele pregava a palavra. Paulo estava preso, mas ele se sentia um homem livre. Então a questão não é o problema que você está, aonde você está. É como você pensa, é como você vai reagir diante desse problema. Se você vai estar em Deus, escondida em Deus, enfrentando seus dilemas, suas lutas, suas dores em Deus, ou se você vai querer resolver do seu jeito. Nós vemos que Ana também chegou a ter uma depressão por conta de não ter filhos, porque Penina todo dia a instigava, todo dia Penina a incomodava, a irritava. Ana estava em depressão, Ana estava em uma tristeza profunda, até porque ela nem queria comer. O seu corpo físico, a sua alma, suas emoções estava machucada, estava sofrendo por conta de uma falta, por não ter um filho, por se sentir envergonhada de não dar um filho ao seu marido. Ela estava em depressão, ela estava naquela tristeza, as dores eram grandes na sua alma, mas a sua mente estava voltada a Deus. Ela foi ao lugar certo, ela foi orar, ela foi à presença de Deus. Então, o X da questão não é a sua dor, não é a sua tristeza, não é essa enfermidade, não é esse deserto, não é esse mar, não é nada que você está enfrentando. É como você, na sua mente, vai reagir diante disso. Porque quando nós chegamos a querer tirar a nossa vida, nós dizemos assim: eu não acredito mais em Deus. Eu não creio que Deus pode resolver o meu problema. Eu não creio mais. Você anula tudo. Toda a obra do Espírito você anula. Você resiste à ação do Espírito Santo em sua vida. Coloca uma coisa na sua cabeça. Jesus, o que ele prometeu, ele cumpre. Ele nos prometeu da vida eterna. Presta atenção. Vida eterna. Nessa vida, o que nós temos é lucro. O que nós temos nessa vida é lucro. É a forma que você pensa em enfrentar os seus problemas. O que ele prometeu, ele cumpre, vida eterna. Ele veio, se doou, entregou a sua vida. Ninguém tirou a sua vida, ele deu a sua vida por amor a mim, por amor a você. Ele entregou, ele enviou o penhor, o Espírito Santo, como um selo, como uma forma de garantia. Ele carimbou que nós estamos nele para ser levado. É o Espírito Santo que vai nos levar até Jesus na sua vinda. Ele vai levar a igreja até Jesus. Ele é a nossa garantia, o Espírito Santo. É por isso que quem se opõe ao Espírito Santo não tem salvação, porque é o Espírito Santo que vai nos levar até Jesus. É o Espírito Santo que vai nos levar à vida eterna. Jesus fez o sacrifício, mas o Espírito Santo é a nossa garantia de sermos levados até Ele, de termos a vida eterna. Então, a questão não é onde você está, não é o seu problema, é como você vai reagir diante dele. Você tem que dizer: Senhor, eu quero mais de ti. Está doendo, está machucando, o vento está forte, o mar, os açoites dessa vida têm batido doído, mas o meu espírito é teu. A minha alma é tua. Eu entrego a ti, eu lanço a ti todas as minhas ansiedades. Todos aqueles que entregar sua vida a Jesus terá abrigo, estará seguro e será consolado. Jesus, ele enfrentou o deserto, ele foi tentado todos os dias pelo diabo.
Mas quando terminou, ele foi servido pelos anjos. Às vezes nós somos colocados à prova para ver em quem nós temos crido. As provas é para nos achegar a Deus, não nos afastar de Deus. Se a prova, se isso está te afastando de Deus, converse com ele, porque o amigo Espírito Santo deve estar se afastando de você por algum motivo. Porque quando ele está dentro de nós, como diz Paulo, o que pode nos separar do amor de Deus? O que nos separará do amor de Deus? A pessoa que intenta contra a sua vida, ela resistiu ao Espírito Santo. Resistiu ser convencida pelo Espírito Santo. Ela parou de crer. Porque dizem por aí que a pessoa salva uma vez é salva para sempre. E não. A palavra de Deus diz que nós temos que operar a nossa salvação. Então é algo que todo dia nós temos que trabalhar nela. Através da palavra, pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que faz esse trabalho. Mas nós temos que aceitá-lo. Nós temos que querer, nós temos que nos moldar a palavra, nos deixar ser limpo pela palavra através da água, através do Espírito Santo de Deus. Então, se alguma coisa está te afastando de Deus, tenha certeza que você também está afastada do Espírito Santo. Porque é Ele que faz toda essa obra em nós. Uma pessoa que tira a sua própria vida, em algum momento da sua vida, ela parou de ouvir a voz de Deus. Ela parou de deixar Deus trabalhar em sua vida através do Espírito Santo de Deus. Estamos falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus e diante das suas lutas, das suas frustração, tira a sua própria vida. Se não há salvação para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, que resiste à ação do Espírito Santo, que apaga a ação do Espírito Santo, que não se submete ao conselho do Espírito Santo, ao trabalhar do Espírito Santo, que é Ele que vai nos levar até Jesus, que é Ele que vai nos levar até os céus, até a presença de Jesus. É Ele que é o selo, é Ele que é o penhor, é Ele que nos dá a garantia de chegarmos até os céus para viver eternamente com Jesus. Se uma pessoa, ela perde a fé, ela perde a esperança, nossa esperança é Jesus. A nossa fé é em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus nos garantiu vida eterna. E se você ficar com Ele até o final e deixar o Espírito Santo, o selo, o penhor, aleluia, a garantia dentro de você, você cuidar dele, porque você tem que estar em santificação para Ele continuar morando em seu coração. Tenha certeza que você terá a vida eterna. A garantia que nós vamos alcançar os céus. Agora, será que Deus não está sendo fiel com essas pessoas? Quantos irmãos nossos perseguidos, sendo mortos, degolados, queimados vivos, os filhos, os pais vendo seus filhos sendo mortos, com todo tipo de tortura, nossos irmãos que passam fome, que comem borracha, para poder colocar algo no seu estômago e logo mais está ali adorando a Deus, servindo ao Senhor, cantando, mas com a barriga vazia. Será que Deus não é fiel com essas pessoas? Nós temos que mudar o nosso conceito.
O que Jesus nos deu a garantia foi da salvação. Essa vida é efêmera, essa vida passa, essa vida nós podemos carregar enfermidade, tantas coisas, tantas dores que nós podemos enfrentar nessa vida, mas Jesus, ele falou para a gente ter bom ânimo. A vida de Jesus não foi fácil. E o final, ele ainda entregou a sua vida por mim e por você. Não coloque na sua cabeça que você tem que ter uma vida perfeita aqui. Paulo disse, combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Essa convicção que nós temos que ter, para que nada nessa vida nos abale, nos tire da presença de Deus, nos arranque a fé, nos arranque a esperança. É isso que nós temos que ter. Essa vida passa, essa vida é efêmera, mas a eterna ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar. E quando você tira a sua vida, quando você planeja tirar a sua vida, você está colocando abaixo tudo isso. A fé, a esperança, a confiança. E você está anulando a ação do Espírito Santo na sua vida. Quando você entra em desespero, você para de acreditar em Deus. Creia que Deus é galardoador daqueles que o servem. Cristo em nós, esperança da glória. Não deixe apagar o Espírito da sua vida. Ele é a nossa garantia. Quando você quer tirar sua própria vida, você está anulando a ação do Espírito Santo. Você está negando a fé. Você está dizendo, não creio que Deus pode mudar a minha vida. Não creio que Deus vai resolver os meus problemas. Você está dizendo nas entrelinhas, não acredito mais em nada. Não acredito, no final de tudo, em Deus. Então, como a pessoa que perde a esperança, nossa esperança é Cristo, perde a fé, perde a comunhão com o Espírito Santo, porque resistiu a Ele. Os problemas foram maior, a sua dor é maior, a sua depressão é maior do que a fé, do que o amor a Cristo, do que a vida eterna. Ela prefere dar cabo à sua vida para resolver seu problema ali. Ela perdeu a esperança, ela perdeu a fé, ela perdeu a comunhão com o amigo Espírito Santo. Como uma pessoa dessa vai alcançar os céus? Mas minha irmã, esse homem pregava, esse homem profetizava, falava em mistério. A Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então, todos que estão em pé, correm o risco, se não for cuidadoso, se não for zeloso, se não estiver atento, pode cair. Então, não é garantia você pregar muito, você cantar muito, você profetizar, você ter um bom ensinamento, ter um conhecimento da palavra, não é garantia de salvação. A garantia de salvação é o Espírito Santo, é o penhor, é o selo, é a nossa garantia. Então, quando você perde essa comunhão com Ele, você perde tudo. Por isso que não tem salvação. Agora, uma pessoa que deixa o desespero ser maior que a fé, maior que o Deus que ela serve, maior que a ação do Espírito Santo dentro dela, porque é Ele que nos consola. Quando isso domina a tua mente, não é mais Deus que está dominando a sua mente, não é mais o Espírito Santo, não é a palavra de Deus que está dominando a sua mente, é o desespero,
é incredulidade, é dizer que Deus não pode fazer nada por você. Isso é o que está nas entrelinhas das suas atitudes. Diante de tudo isso, o que nos garante a salvação, o que é o penhor, o que nos vai levar até Jesus. No dia do arrebatamento vai levar a igreja. Como eu posso dizer que se eu tirar a minha vida, até porque eu já aceitei Jesus uma vez, diante do desespero eu tirei minha vida, diante do desespero, diante de uma dor, eu preferi tirar minha vida e eu vou para o céu. Aonde está isso? Se minhas obras estão negando a minha fé, as minhas obras estão negando o penhor, que é o Espírito Santo, a garantia que vai nos levar até Jesus, a sua noiva. Eu possa ter pregado a minha vida inteira, mas se no último momento eu falhar, eu pecar, eu tirar a minha vida, eu estou desfazendo toda uma vida de pregação. Todas as obras boas que eu fiz durante 40, 50 anos, e por causa de uma ação no último instante da minha vida na terra, eu fazer o contrário e eu morrer, eu perdi todas as minhas obras. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. E quantos estivermos na nossa vida, a única coisa que nos garante a salvação é o Espírito Santo. Não é a minha boa oratória, não é eu ter o conhecimento da palavra, não é eu saber profetizar, não é eu ter o dom de profecia, o dom da palavra, ou seja lá o que for. Isso não é garantia de salvação. Tempo de crente não é garantia de salvação. A garantia de salvação é o Espírito Santo, que é o penhor, que ele foi colocado. Jesus enviou o seu Espírito para ser aquele que nos consola, aquele que nos ajuda a operar a nossa salvação, é aquele que nos conduz através da palavra, é aquele que nos dá a certeza da salvação, é aquele que nos faz voltar atrás dos nossos erros, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse sim é a nossa garantia, é o penhor. E quando você não tem ele, acabou tudo. Não tem perdão, porque se é ele que nos leva, é ele que nos leva, então não tem perdão. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, porque sem ele não tem garantia. Se diante de toda uma obra que eu fiz na vida, na presença do Senhor, no último instante, através de uma ação minha, de uma atitude minha, eu negar a fé, eu resisti ao Espírito Santo, eu perdi a garantia de chegar nas mansões celestiais. Uma certa pessoa viveu no mundo do crime e tudo mais, tirou vida de pessoas, só que ela teve encontro com Jesus, aceitou a Jesus. E foi uma bênção, foi uma transformação, foi uma regeneração mesmo no seu coração, dirigindo igreja. Depois de um tempo, muitos anos, ele está andando na rua e encontra com uma pessoa na qual, quando ele estava no mundo, ele havia matado o irmão dessa pessoa. E esse homem se aproximou e foi tomar satisfação com ele. Ele já regenerado, transformado, liberto, uma nova criatura. Em seu momento de autossegurança, ele fala para Jesus, ele diz: Senhor, Espírito Santo, me dá 5 minutos. Eu vou resolver isso aqui, vai ser no braço. Eu vou resolver isso aqui já. Olha, cuidado com os 5 minutos. A autoconfiança. Ele tira o paletó,
e ele parte para brigar com aquele homem que estava o insultando. Quando ele achou que ia brigar de braço, aquele homem saca uma arma. Não se esqueça que ele pediu 5 minutos para Jesus, para o Espírito Santo, o que nos dá a garantia. Ele saca aquela arma e mata aquele homem que até então era servo de Deus, era um pastor. E aí o que você me diz diante disso? Ele pediu 5 minutos para o Espírito Santo se afastar dele, para ele resolver aquele problema. Só que ele não imaginou que ia terminar daquele jeito. Não adianta você ter uma vida toda com Deus e por algum momento, por algum minuto, por algum segundo, você extinguir o Espírito. Você recusar a ação do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. O Espírito Santo está dizendo, não vai, não faz. Não vai, não faz. Não, Senhor, só quero 5 minutos. É só 2 minutos. Eu vou resolver aqui e tal, e aí depois eu volto, peço perdão a Deus, e me reconcilio, e tudo tá certo. E se nesses 5 minutos, se nesses 2 minutos, a sua resistência ao Espírito Santo, você não voltar mais. A Bíblia diz, erreis por não conhecer as Escrituras. Hoje nós temos a Bíblia como a nossa bússola. O Espírito Santo como aquele que nos faz lembrar. Você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Para que o Espírito Santo trabalhe em cima daquilo que você tem conhecimento, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é a nossa garantia. Por isso que Jesus falou, se você negar ele, se você resistir a ele, se você apagar, se você entristecer, chega uma hora que ele sair de você por conta da sua resistência à sua ação, à sua palavra, aos seus conselhos. Se ele sair de você, não tem salvação, porque você perde a garantia. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa jamais perder a presença do Espírito Santo na sua vida.